Olá, meu nome é Vitória e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre dinheiro, sobre vida financeira e se você vem de um passado de escassez como eu vim, você certamente se interessa por esse tipo de assunto. E ao longo dos últimos anos eu consegui mudar bastante a minha situação financeira e teve algumas coisas que eu aprendi nesse processo. E é sobre isso que eu vim falar hoje nesse vídeo, que é sobre o primeiro passo para você mudar a sua vida financeira, porque a partir dessa mudança de comportamento, dessa mudança de mentalidade, é que você vai conseguir se organizar, se preparar para sair de uma vida de escassez, para mudar completamente o rumo da sua vida financeira. Você já percebeu como muitas pessoas vivem para impressionar os outros? Elas compram o que não pode, entram num ciclo eterno de dívida só para parecer rica. Se entra um dinheirinho a mais, eles já contam com aquele dinheiro ali para comprar alguma coisa, para pagar a prestação de alguma coisa. Mas será mesmo que vale a pena trocar o futuro só por questão de aparência? O imediatismo e a ostentação são armadilhas perigosas. Quando você gasta para se mostrar, você está construindo uma vida baseada em aparência e não em realidade. E o resultado é dívida, estresse, falta de oportunidades e a sensação de estar sempre correndo atrás do dinheiro. É a tal da corrida dos ratos. Enquanto isso, quem escolhe disciplina e planejamento escolhe liberdade, reserva de emergência, investimento e tranquilidade. Mas do que nós estamos falando? Nós estamos falando do inimigo número 1 de quem quer ter uma vida financeira próspera e organizada, que é a ostentação. É você querer mostrar que você está podendo, mostrar que você pode ter aquilo ali para o seu vizinho, para pessoas que às vezes nem gostam de você. E isso é um problema muito grande, porque imagine comigo, imagine que você ganha um certo valor, digamos R$ 5.000 por mês, mas você tem despesas normais que todo mundo tem, como moradia, alimentação, transporte, saúde, mas você também quer ter ali um certo padrão de vida, você quer viajar, você quer ter um carro e você acaba tendo um gasto mensal ali de mais de R$ 5.000, mais do que você ganha. E acaba sempre excedendo aquele valor que você ganha por mês, ou às vezes tá ali no 0 a 0, você gasta exatamente quanto você ganha. Ou seja, você nunca vai progredir financeiramente, porque você vive só esperando ali o dinheiro cair na sua conta e você não tem nenhum tipo de espaço caso aconteça alguma emergência. Você não tem dinheiro para investir, para pensar no futuro. Então, se acontece alguma coisa, você perde o trabalho, você fica doente, você cai na mais absoluta miséria e isso é muito perigoso. E existem muitas pessoas que elas vão aumentando o padrão de vida de acordo com que vai aumentando o salário. Se ela ganha um aumento de 10%, ela passa a contar com aquele valor que ela ganhou, os 10%. Ela não pensa em investir aquele valor ali que ela ganhou, ela não pensa em construir uma reserva de emergência, ela simplesmente aumenta o padrão de vida, ela começa a sair mais para comer, ela começa a comprar roupas mais caras ou troca de carro, troca de celular. Quem não conhece esse tipo de pessoa? Quem não tem um parente desse jeito, um amigo, ou até talvez você mesma seja dessa forma. E enquanto você tiver essa mentalidade de que você precisa aumentar o seu padrão de vida para mostrar para os outros que você está ganhando mais, você nunca vai ter uma estabilidade. E tem também a questão do imediatismo, você querer as coisas para ontem, você não se planejar para ter as coisas, porque não é errado você querer construir, comprar suas coisas, não é errado, é para isso também que a gente trabalha. Mas nós precisamos aprender a esperar, a planejar. Um dos grandes problemas dos jovens no Brasil é que quando eles começam a trabalhar, eles têm ali o primeiro emprego, a primeira coisa que eles fazem é uma dívida, seja para comprar um carro, para comprar um celular, mas eles sempre acabam
fazendo uma dívida, comprando alguma coisa no crediário, mesmo pessoas que não precisam fazer dívida, pessoas que moram ainda com os pais, que não têm nenhum tipo de despesa, que ainda pode se dar o luxo de se organizar, de guardar um dinheiro, mas não. Eles querem logo já comprar um carro, comprar qualquer coisa ali para mostrar que eles estão podendo. E eles já começam a vida ali de adulto, a vida de pessoa que trabalha ali adquirindo uma dívida, já começa de uma forma errada. Isso é uma coisa que nós devemos colocar na cabeça dos nossos jovens, dos nossos filhos, das pessoas que estão ali próximas da gente, que elas não precisam ter tudo para ontem, elas podem muito bem se organizar. Se você quer um carro, planeje. Eu vou economizar aqui um valor para pelo menos dar uma entrada no carro. Não preciso financiar 100% de um carro. E eu não preciso ter um carro assim nessa correria, a não ser que você precise de um carro para trabalhar. Mas comprar um carro só para mostrar para os amigos que você tem um carro, sem você ter condições de comprar aquele carro ou de manter aquele carro, porque aí já vem o problema da questão de que um carro, por exemplo, é um bem que não lhe traz retorno, a não ser que você trabalhe com ele, que você seja o Uber, por exemplo. Mas se você compra um carro só para ir para o trabalho, para usar de uma forma pessoal, aquele carro ali, ele só vai te dar prejuízo, ele não vai te dar retorno. Você precisa pagar seguro, você precisa pagar as prestações, você precisa pagar gasolina, problemas que o carro vem a ter, você precisa gastar com oficina. Então, muitas vezes a pessoa não tem nem condições de manter aquele carro ali, mas ela está com o carro na garagem e isso é dar um tiro no pé. E qual é o ponto inicial? Você precisa assumir responsabilidades pelas suas próprias escolhas financeiras. Olhar para a sua vida não como o momento, não como o hoje, como o amanhã, como esse ano. Olhe para a sua vida com uma visão de futuro. O que eu quero construir? Será que vale a pena para mim gastar todo o dinheiro que eu estou ganhando agora, curtindo, mostrando para as pessoas que eu posso todo ano trocar de celular, que eu estou ali com um carro novo? Ou será que não vale mais a pena eu viver de uma forma mais modesta agora, para mim ter condições de ter uma certa segurança mais para frente? Eu não estou falando para você ser aquela pessoa que trabalha e não vive nada e só vai esperar para viver quando você estiver já aposentado. Não. Você precisa aprender a ter um equilíbrio, a olhar e ver quais são as suas prioridades, quais são os seus planos para o futuro. E olhar para os seus hábitos de consumo e reconhecer padrões que atrapalham o progresso da sua vida financeira. O que você faz que está te deixando de uma forma estagnada? O que está te fazendo se encher de dívida? Você é uma pessoa que sai muito para balada? Você é uma pessoa que gosta muito de mostrar para os outros que você está podendo? É aquela pessoa que sai e paga tudo para todo mundo? Ou você é aquela pessoa que não tem controle de saber o que você precisa ou não comprar? Você é aquela pessoa que compra só por comprar, porque acha que está barato, porque você não consegue simplesmente não deixar de comprar. Preste atenção se você é uma pessoa que tem gastos impulsivos, se é uma pessoa que tem dívidas acumuladas ou falta de planejamento. E dedique também um tempo para aprender sobre educação financeira, sobre poupança, sobre conceitos básicos de orçamento, de investimento simples. Se informe e identifique prioridade, porque enquanto a gente não sabe exatamente o que a gente quer, a gente vive de uma forma totalmente perdida. A gente não consegue enxergar, por exemplo, para onde o nosso dinheiro vai se a gente não tem ali um planejamento. Porque ter meta, saber exatamente o que você quer, é o que vai fazer você enxergar motivo para querer se organizar financeiramente. Você precisa saber por quê, para quê. Porque enquanto você não sabe para que você quer guardar e economizar o seu dinheiro, você simplesmente vai querer gastar totalmente sem rumo, sem planejamento. Você vai simplesmente jogar o seu dinheiro pela janela. E quando você toma consciência de que você não precisa impressionar ninguém, que você não precisa
ostentar para impressionar as pessoas, você vai tomar consciência de que o dinheiro que você ganha com o seu suor vale muito. E é uma coisa que você precisa pensar duas vezes antes de jogar pela janela, porque é o seu suor, é o seu esforço, são as suas horas de trabalho que você está ali trocando por coisas que muitas vezes você não precisa, que às vezes você nem queria mesmo ter, mas você comprou só porque todo mundo está tendo, porque você quer mostrar para o seu vizinho que você pode ter aquilo ali. E quando você tem essa virada de chave de que você não precisa impressionar ninguém, de que você não precisa ostentar e que você precisa respeitar o seu dinheiro, você deixa de ser uma pessoa imediatista, você passa a planejar as suas conquistas, você passa a olhar para o que tem prioridade e para o que não é mais tão importante. E ter consciência disso me ajudou muito a mudar a minha situação financeira, porque hoje eu sou uma pessoa que eu planejo muito quando eu quero comprar alguma coisa. Eu não sou o tipo de pessoa que faz compras aleatórias e eu não sinto necessidade de impressionar ninguém. Mas eu sou uma pessoa que dá muito valor, não exatamente para coisas, eu gosto muito de viver experiências. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar e eu consigo viver coisas que há algum tempo atrás eram praticamente impossíveis para mim viver, para mim, para minha família. Mas ter essa certa tranquilidade que eu tenho hoje só foi possível por causa dessa mentalidade, dessa forma de pensar que eu tenho, que o meu marido tem, porque mesmo ganhando bem mais do que eu ganhava, por exemplo, quando eu morava no Brasil, se eu fosse uma pessoa que gastasse qualquer dinheiro que entrasse, não ia mudar muito a minha vida. Talvez eu teria coisas, eu teria muitas roupas, muitos sapatos, coisas que você acaba comprando que não muda de nenhuma maneira a sua vida, porque não são coisas, não é ter coisas que define se você é uma pessoa próspera ou não. O que define se você é uma pessoa próspera financeiramente é a forma que você lida com seu dinheiro. Não é exatamente gastar o dinheiro que você ganha, é deixar de gastar, porque muitas vezes a gente se impressiona muito com que o vizinho, com que uma pessoa tem e pensa, meu Deus, ele deve estar ganhando muito dinheiro, mas muitas vezes aquela pessoa só é uma pessoa endividada. Em resumo, ostentar é trocar o futuro por aparência momentânea. O verdadeiro poder financeiro está em construir patrimônio e tranquilidade e não em parecer rico. E se você quer prosperar, comece hoje. Pare de gastar para impressionar e invista em você. A mudança começa com consciência e disciplina. E lembre-se, ostentar é caro, mas viver com tranquilidade e liberdade financeira não tem preço. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau!